Ela não confiava no marido e resolveu segui-lo. O que ela descobriu mudou tudo. Antes de começar, curte o vídeo e se inscreve no canal. Todo dia temos novas histórias emocionantes como essa. Laura e Gustavo eram vistos por todos como o casal ideal, daqueles que parecem ter nascido um para o outro. Sabe aquela sensação de casal perfeito, que não briga e está sempre de bem com a vida? Pois é, eles emanavam isso. Onde quer que fossem, eram admirados, a ponto de algumas pessoas até sentirem uma pontinha de inveja. Afinal, quem não quer ter uma relação que parece tirar a sorte grande no amor? O olhar de cumplicidade entre eles, os gestos sutis de carinho e o apoio mútuo em qualquer situação eram o que todos imaginavam ser o exemplo de um relacionamento sólido. Mas, como dizem por aí, as aparências enganam. Aos poucos, Laura começou a perceber que talvez houvesse algo ali que só ela conseguia enxergar. Era como se a perfeição que os amigos tanto falavam estivesse começando a perder o brilho. Ninguém mais via, mas ela sentia, lá no fundo, que Gustavo já não era o mesmo. E, como em qualquer história que começa com uma pequena dúvida, essa percepção foi ganhando força dentro dela, como um barulho insistente que não dá para ignorar. As noites que costumavam ser de amor, agora se tornavam uma espera solitária. O que mais intrigava Laura era como as mudanças vinham devagar, quase imperceptíveis para quem estivesse distraído. Primeiro, foi a ausência dos carinhos habituais, depois as conversas que pareciam mais curtas e menos envolventes. Ela tentava justificar, dizendo para si mesma que todos os casais passam por fases. Mas a verdade é que, quando o coração começa a duvidar, não há explicação que segure as desconfianças. E, como quem ainda espera que as coisas voltem ao normal, Laura decidiu observar mais de perto, sem, no entanto, confrontar Gustavo de imediato. Com o passar dos dias, Laura não conseguia mais ignorar o que estava bem diante dos seus olhos. Aqueles pequenos sinais, que antes ela achava que eram apenas fases temporárias, começaram a se tornar constantes. Gustavo, antes tão carinhoso e presente, agora parecia ausente, mesmo estando no mesmo ambiente. Era como se uma barreira invisível tivesse sido erguida entre eles, uma barreira que Laura não sabia como derrubar. O toque dele, antes caloroso, parecia agora frio, quase mecânico. E os olhares cúmplices que trocavam transformaram-se em olhares perdidos. O distanciamento emocional de Gustavo não era algo que se expressava em grandes gestos, mas sim em pequenas coisas, como o jeito com que ele evitava contato visual ou a forma como suas conversas ficaram mais superficiais. Laura tentou não dar tanta importância a essas mudanças no começo, afinal, todos têm dias difíceis. Mas, aos poucos, ela começou a sentir que havia algo mais profundo acontecendo. É como dizem, o coração sente o que a razão tenta esconder. E o coração de Laura já estava gritando que havia algo errado. Ela ainda tentou reacender aquela chama que parecia se apagar, sugerindo jantares a dois, viagens curtas no fim de semana, qualquer coisa que pudesse trazê-los de volta à conexão de antes. Porém, Gustavo sempre tinha uma desculpa pronta: o trabalho, o cansaço, a falta de tempo. Era como se ele estivesse presente de corpo, mas a mente e o coração já tivessem ido para outro lugar. E, para Laura, a sensação de estar sozinha mesmo ao lado do marido era cada vez mais sufocante. Gustavo, que costumava ser comunicativo e interessado nas conversas de final de noite, começou a se esquivar cada vez mais. Quando Laura tentava puxar assunto, ele dava respostas curtas, sempre com uma expressão de cansaço. "Estou exausto", ele dizia, repetidamente. E logo encontrava refúgio em sua oficina, um espaço que antes ele frequentava por hobby, mas que agora se tornará quase um esconderijo. Era como se o trabalho fosse o pretexto perfeito para se afastar, e a oficina, seu santuário, onde ele podia evitar as perguntas que Laura começava a fazer. A cada tentativa de Laura para entender o que estava acontecendo, Gustavo parecia se afastar mais. São só as demandas do trabalho, ele insistia e, em seguida, fechava a porta da oficina atrás de si. O tempo que ele passava lá dentro foi aumentando a cada dia, e Laura ficava do lado de fora, sozinha, sentindo que o abismo entre eles estava se ampliando.
Ela sabia que o estresse do trabalho não justificava o silêncio que dominava o lar deles. Mas, como confrontar alguém que sempre tem uma justificativa pronta? E assim, as noites antes cheias de conversas e risadas agora eram marcadas por uma ausência. A oficina, que antes abrigava os projetos de Gustavo, se tornava um lugar de isolamento. Laura, por outro lado, começava a acumular uma mistura de frustração e ansiedade, sem saber ao certo como agir. Afinal, até onde o estresse pode ser responsável por uma mudança tão drástica em uma relação? Laura ainda acreditava que, de alguma forma, isso era algo que eles poderiam resolver, mas a sensação de solidão aumentava a cada vez que a porta da oficina se fechava. Em uma noite qualquer, Laura acordou com o silêncio da madrugada, um daqueles momentos em que a ausência de barulho é tão forte que acaba despertando os sentidos. Ao estender a mão para o lado da cama, percebeu que Gustavo não estava lá. Inicialmente, tentou não perder a calma. Talvez ele estivesse apenas na cozinha ou na sala, lidando com alguma insônia passageira. Mas, conforme os minutos passavam e ele não retornava, um desconforto crescente tomou conta dela. O vazio ao seu lado parecia ecoar, amplificando sua inquietação. Levantando-se lentamente, Laura percorreu a casa em silêncio, tentando encontrar algum sinal de Gustavo. A sala estava vazia, a cozinha também, e nenhum som vinha da oficina. Foi então que uma sensação de alerta começou a pulsar em seu peito. As desculpas de trabalho que ele sempre dava durante o dia agora começavam a soar estranhas. O que exatamente ele poderia estar fazendo a essa hora da noite? Será que ele estava saindo enquanto ela dormia? Aquele momento foi o ponto de partida para algo maior, algo que até então ela tentava ignorar. Laura voltou para a cama, mas o sono não retornou. Os pensamentos corriam soltos e as dúvidas começavam a se multiplicar. Pela primeira vez, ela se sentiu verdadeiramente desconfiada. E, embora não quisesse acreditar que Gustavo pudesse estar escondendo algo sério, a ausência dele na cama durante a madrugada era uma peça desse quebra-cabeça que ela não conseguia encaixar. O instinto dela, aquela voz interior que muitas vezes tenta ser abafada, agora gritava. E, como em toda boa história, é nesse momento que a dúvida começa a se transformar em uma busca por respostas. No dia seguinte, quando Laura questionou Gustavo sobre sua ausência durante a madrugada, ele parecia ter uma explicação pronta. "O trabalho está me consumindo", disse ele com um tom cansado. Era sempre a mesma história: prazos apertados, projetos urgentes, clientes exigentes. Laura ouviu, mas a sensação de que algo não estava certo apenas se intensificava. O problema não era a justificativa em si, mas a forma como ele dizia. Era quase como se Gustavo estivesse lendo um roteiro decorado, sem a espontaneidade de alguém realmente sobrecarregado. A desconfiança de Laura crescia a cada resposta evasiva que Gustavo dava. Não era o conteúdo das palavras que a preocupava, mas o vazio nelas. O que antes ela poderia ter aceitado sem questionar, agora soava suspeito. Ela já havia ouvido essas desculpas muitas vezes antes, mas agora, com a evidência de sua ausência noturna, tudo parecia diferente. Como alguém pode estar tão envolvido com o trabalho a ponto de sair de casa no meio da noite sem qualquer aviso prévio? Laura começava a perceber que algo estava sendo cuidadosamente escondido, e ela estava determinada a descobrir o que era. Mesmo que Gustavo insistisse nas desculpas ligadas ao trabalho, Laura sabia que uma verdade muito maior estava por trás de tudo aquilo. A falta de sinceridade era palpável, e o comportamento dele não condizia com o homem que ela conhecia. E foi nesse momento que ela decidiu que não poderia simplesmente deixar as coisas assim. Se havia algo acontecendo, ela teria que descobrir por conta própria. Afinal, como poderia continuar vivendo na dúvida? A sensação de ser enganada começou a tomar conta dela e Laura percebeu que precisava agir. Determinada a descobrir o que realmente estava acontecendo, Laura tomou uma decisão ousada: ela seguiria Gustavo. Em uma noite em que ele mais uma vez alegou estar sobrecarregado com o trabalho e saiu sem muitas explicações, Laura pegou o carro discretamente e manteve distância, sem que ele notasse. A adrenalina corria em suas veias.
Aquela sensação de incerteza a empurrava para a frente, mesmo que uma parte dela ainda quisesse acreditar que tudo era apenas uma grande confusão. A noite estava fria e as ruas iluminadas e sem muitos carros passando. O que Laura não esperava era que Gustavo dirigisse tão longe. Eles cruzaram bairros inteiros, deixando para trás as áreas que Laura conhecia bem. Quanto mais ele dirigia, mais distante parecia ficar o ambiente familiar que ela tanto conhecia. Era como se Gustavo estivesse se afastando não só fisicamente, mas emocionalmente, de tudo que um dia eles compartilharam. O coração de Laura batia acelerado enquanto ela se perguntava o que encontraria no destino final. A cada curva, a tensão aumentava. Por que ele estaria indo para um lugar tão longe de casa? Gustavo finalmente parou o carro em frente a um prédio discreto, quase imperceptível para quem não estivesse prestando atenção. Laura, mantendo-se escondida, observou de longe enquanto ele descia do carro e olhava ao redor, como quem verifica se está sendo seguido. O olhar dele era cauteloso, o que só aumentou a certeza de Laura de que algo estava muito errado. O prédio era simples, sem grandes indicações do que poderia estar acontecendo ali dentro. E agora, ela estava a um passo de descobrir uma verdade que poderia mudar tudo. O prédio era tão comum que parecia quase proposital, como se fizesse parte de um disfarce. Laura, de longe, observava cada movimento de Gustavo enquanto ele estacionava com calma e olhava ao redor, como se estivesse verificando se estava sendo seguido. A tensão dentro de Laura aumentava a cada segundo. Aquela sensação de que ela estava prestes a descobrir algo grande não a deixava relaxar. O fato de ele estar ali, em um lugar tão longe de casa e tão fora da rotina, fazia com que todas as desculpas que ele havia dado começassem a desmoronar. A mente de Laura começou a formular uma série de teorias. Talvez ele estivesse envolvido em algo ilegal? Ou poderia ser outro tipo de segredo, algo mais íntimo? Cada possibilidade parecia pior que a anterior e o medo do que ela poderia descobrir quase a fez hesitar. Quase. Porque, uma vez que as dúvidas começam a corroer a mente, não há como simplesmente voltar atrás. Ela precisava de respostas, não importa o que estivesse esperando do outro lado daquele prédio. A curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo a impulsionavam, mesmo com o coração apertado. Ela ficou no carro por um momento, observando enquanto Gustavo desaparecia pela porta do prédio. O silêncio ao redor parecia ensurdecedor, como se o mundo estivesse esperando junto com ela. Agora que ele estava lá dentro, Laura sentiu que estava a um passo de cruzar uma linha da qual não poderia mais voltar. Seguir Gustavo até ali já era uma atitude drástica, mas entrar naquele prédio seria ainda mais. E, mesmo sem saber o que encontraria, uma coisa era certa: a partir daquele momento, nada mais seria como antes. Depois de ver Gustavo entrar no prédio, Laura hesitou por um momento. Parte dela queria sair do carro e confrontá-lo imediatamente, mas a outra parte sabia que precisava ser cautelosa. Ela decidiu se manter à distância, observando cada movimento com cuidado, tentando entender o que estava acontecendo ali. Mas, do lado de fora, não havia muito que ela pudesse ver. A porta do prédio se fechou atrás de Gustavo, e a fachada discreta não oferecia nenhuma pista sobre o que ele estava fazendo lá dentro. A sensação de impotência começou a crescer dentro dela. O prédio não tinha janelas que oferecessem uma visão clara do interior, e Laura percebeu que não poderia simplesmente invadir o local sem chamar atenção. Ela ficou ali, em seu carro, o coração acelerado, esperando que algo acontecesse, algo que lhe desse mais informações. Era como estar em uma trama de mistério, onde as peças não se encaixavam e ela precisava de mais dados para desvendar o quebra-cabeça. Mas o silêncio do prédio, a ausência de movimento, tudo contribuía para aumentar a angústia de Laura. Ela tentou imaginar o que Gustavo poderia estar fazendo lá dentro. Estaria ele com alguém? Seria apenas uma reunião de trabalho fora de horário? Cada hipótese parecia mais improvável que a anterior, e o fato de não saber o que estava acontecendo só alimentava sua ansiedade. Laura, naquele momento, percebeu que sua busca por respostas estava longe de terminar. A única certeza que tinha era que algo estava sendo escondido, e ela não descansaria até descobrir o que.
Enquanto aguardava, ela já planejava os próximos passos, sabendo que, dali em diante, as coisas ficariam ainda mais complicadas. Os dias seguintes foram marcados por uma crescente inquietação em Laura. Ela sabia que não poderia ficar apenas esperando que as respostas viessem até ela. A desconfiança já havia se instalado e, com Gustavo cada vez mais distante, ela decidiu que precisava tomar uma atitude mais direta. Foi assim que, em uma noite, enquanto Gustavo dormia profundamente, Laura pegou o telefone dele. O coração dela batia forte, sabendo que estava invadindo um território delicado, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo falava mais alto. Ao navegar pelas mensagens, algo rapidamente chamou sua atenção. Uma troca de textos com uma pessoa identificada apenas como CM parecia suspeita. As conversas eram breves, mas frequentes, e as mensagens falavam de encontros noturnos, horários específicos e sempre com um tom de urgência. A sensação de traição tomou conta de Laura naquele instante. Quem era essa pessoa? O que exatamente eles estavam discutindo? Cada nova mensagem que ela lia só aumentava sua desconfiança e a sensação de que Gustavo estava escondendo algo muito maior do que ela imaginava. As palavras, embora poucas, deixavam claro que CM era alguém importante na vida de Gustavo. Laura não sabia se estava lidando com uma possível amante. O fato é que as mensagens não faziam sentido algum dentro do contexto que Gustavo havia criado com suas desculpas de trabalho. E, naquele momento, Laura soube que sua busca por respostas tinha acabado de dar um passo ainda mais sombrio. Agora, ela precisava confrontar o que sabia e entender o papel dessa pessoa misteriosa na vida de seu marido. Enquanto vasculhava as mensagens, Laura percebeu um padrão perturbador. Não era apenas uma conversa casual entre duas pessoas. Os textos de CM revelavam que os encontros noturnos entre ela e Gustavo aconteciam com regularidade. Havia datas, horas e locais específicos mencionados nas mensagens, como se tudo estivesse cuidadosamente planejado. Para Laura, cada nova descoberta era como um golpe, alimentando suas suspeitas e tornando claro que havia algo muito mais profundo em jogo. Aquilo não era mais apenas uma fase difícil no trabalho de Gustavo. A cada mensagem que lia, Laura sentia o chão sumir sob seus pés. Como Gustavo podia ter se envolvido em algo tão oculto e ela não perceber? As mensagens não deixavam dúvidas de que esses encontros noturnos aconteciam há muito tempo. E, pior ainda, Gustavo nunca mencionara nada disso para ela. Laura começou a juntar as peças, as saídas noturnas, o comportamento estranho, as desculpas repetitivas. Tudo parecia apontar para uma verdade que ela não estava preparada para enfrentar. Mas, mesmo com o coração pesado, ela sabia que agora não poderia mais ignorar os sinais. A dúvida que antes pairava sobre Laura transformou-se em uma certeza desconcertante. Gustavo estava escondendo mais do que simples segredos de trabalho. E, enquanto segurava o telefone nas mãos trêmulas, ela começou a planejar seus próximos passos. Não poderia continuar vivendo sem confrontar o que sabia. A dor da traição a atingia, mas a necessidade de entender toda a verdade era ainda mais forte. Agora, mais do que nunca, ela sabia que precisava descobrir quem era essa CM e o que realmente estava acontecendo nas noites que Gustavo desaparecia. Determinada a esclarecer as suspeitas que já consumiam seus pensamentos, Laura decidiu seguir Gustavo novamente. Desta vez, com as mensagens em mente e uma desconfiança muito mais sólida, ela estava certa de que encontraria algo importante. Quando Gustavo saiu de casa naquela noite, com o mesmo pretexto de trabalho, Laura se preparou. Seguiu-o de forma cuidadosa, mantendo a distância, exatamente como fez antes. As ruas, agora já conhecidas nesse trajeto, tornaram-se um cenário familiar para sua investigação. Mas o destino, mais uma vez, era aquele prédio discreto nos subúrbios. Ao ver Gustavo estacionar no mesmo lugar, o coração de Laura se apertou. Ele desceu do carro, olhou ao redor com a mesma cautela de antes e entrou no prédio. Dessa vez, a certeza de que algo estava sendo escondido era inegável. Não havia como aquilo ser apenas uma coincidência ou parte de sua rotina de trabalho.
O fato de ele voltar para o mesmo local, sempre sob a cobertura da noite, era uma prova clara de que Gustavo estava mentindo. E, por mais doloroso que fosse, Laura não podia mais negar o que seus olhos estavam vendo. A sensação de que estava a poucos passos de uma revelação desconfortável tomou conta de Laura. Ela sabia que a verdade estava mais próxima do que nunca, mas a insegurança sobre o que isso significava para seu futuro com Gustavo era esmagadora. O fato é que ele tinha algo grande a esconder. Mas agora, Laura estava decidida a descobrir o que era. Não importava o quão doloroso fosse, a verdade precisava vir à tona. E, naquele instante, ela sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Após assistir Gustavo entrar no prédio mais uma vez, Laura tomou coragem e se aproximou, com o coração batendo forte e as mãos trêmulas. Desta vez, ela não estava apenas observando à distância. Com o instinto de quem precisa entender o que realmente estava acontecendo, ela decidiu dar um passo além. Cautelosamente, aproximou-se da porta e, em um ato de desespero, espiou pela fechadura. O que viu do outro lado a deixou surpresa. Ali, no interior do apartamento, Gustavo estava com uma mulher jovem, que parecia ter uma conexão íntima com ele, e uma menina pequena. O choque percorreu o corpo de Laura como um raio. Ela tentou processar o que estava vendo, mas a cena parecia desfocar diante de seus olhos. Quem eram essas pessoas? A mulher, que Gustavo tratava com uma familiaridade desconcertante, se chamava Camila e a menina, Manuela. Laura, em um primeiro momento, achou que poderia estar presenciando uma cena de traição, mas havia algo mais. Gustavo não estava agindo como um homem escondendo um romance, mas sim como alguém que tinha um vínculo profundo com aquelas duas. A menina corria até ele, e ele a pegava no colo com um sorriso que Laura não via há meses. Diante daquela cena, a mente de Laura começou a trabalhar freneticamente. O que mais ele havia escondido dela? E por que nunca mencionou essas pessoas? A suspeita de uma traição amorosa agora se misturava com uma nova e confusa realidade. Quem eram Camila e Manuela, e como elas se encaixavam na vida de Gustavo? A presença da criança, em especial, causava uma dor inesperada em Laura. Afinal, aquela menina parecia ser muito mais do que uma simples conhecida de Gustavo. E, naquele instante, Laura soube que suas respostas estavam mais perto do que imaginava. Enquanto continuava a observar pela fechadura, Laura viu claramente a proximidade entre Gustavo, Camila e Manuela. Não era apenas uma relação casual ou distante, havia uma conexão que saltava aos olhos. Gustavo tratava Camila com cuidado, conversando com ela em um tom carinhoso e atento, algo que Laura não ouvia há meses em sua própria casa. E então havia Manuela, a pequena menina que corria até ele com a confiança de quem sabia que encontraria ali um porto seguro. A forma como Gustavo a pegava no colo, com um sorriso genuíno, revelou uma faceta paternal que Laura jamais havia imaginado. Essa atitude paternal de Gustavo a deixou perplexa. Até então, ela jamais suspeitara que ele pudesse ter esse lado escondido. Como alguém que havia sido tão distante nos últimos tempos, especialmente com ela, agora demonstrava tanto afeto e cuidado com aquelas duas. A visão de Gustavo brincando com Manuela, ajudando-a a arrumar os brinquedos ou simplesmente conversando com Camila, criou uma mistura de sentimentos em Laura. Ao mesmo tempo em que se sentia traída, uma nova pergunta surgia em sua mente: o que significavam essas pessoas na vida dele? A surpresa de Laura foi tamanha que ela teve que se afastar da fechadura para respirar. Nada fazia sentido. Aquela não era a imagem de um homem envolvido em um romance clandestino, mas sim a de alguém que fazia parte de uma pequena família. Manuela parecia ter total confiança em Gustavo, e Camila o olhava com respeito, quase como uma filha olharia para um pai. Esse pensamento a abalou profundamente. Será que Gustavo tinha uma outra vida que ela desconhecia completamente? A realidade que Laura conhecia estava se despedaçando, e ela sabia que precisava confrontá-lo o mais rápido possível. A revelação atingiu Laura como um soco no estômago. Enquanto observava Gustavo interagir com Manuela, uma conclusão inevitável começou a tomar forma. Aquela menina, tão próxima de Gustavo, poderia muito bem ser sua filha.
O pensamento parecia impossível à primeira vista, mas quanto mais Laura refletia sobre a cena que presenciava, mais as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Como ela nunca soube disso? A ideia de que Gustavo pudesse estar vivendo uma vida paralela, escondendo uma família inteira, era surpreendente. O choque deixou Laura paralisada. O mundo de Laura parecia estar desmoronando em câmera lenta. Não era apenas a traição que doía, era a magnitude do segredo que Gustavo escondia. Uma coisa era imaginar que ele pudesse estar envolvido em algo fora do casamento, mas outra, muito diferente, era perceber que ele tinha uma vida completamente nova da qual ela não fazia parte. Cada olhar entre Gustavo, Camila e Manuela reforçava a sensação de que Laura havia sido deixada de fora de algo essencial. Manuela não era apenas uma menina qualquer na vida de Gustavo, e isso fazia o estômago de Laura se revirar de angústia. À medida que essa nova realidade se instalava, Laura sentia como se estivesse perdendo o chão. A possibilidade de Manuela ser filha de Gustavo a deixava sem palavras, incapaz de processar completamente o que isso significava para seu próprio casamento. Como ela poderia continuar vivendo ao lado de um homem que havia mantido uma parte tão significativa de sua vida oculta? O choque inicial logo começou a se transformar em uma mistura de tristeza e raiva, e Laura sabia que, a partir daquele momento, nada mais poderia ser como antes. Ela precisava de respostas, e precisava delas agora. A verdade finalmente veio à tona em uma noite tensa e cheia de confrontos. Laura, não aguentando mais o peso das mentiras e do que havia descoberto, confrontou Gustavo. E, embora ele tentasse resistir no começo, as evidências que ela havia juntado eram irrefutáveis. Não havia mais como escapar. Sob a pressão das perguntas incessantes de Laura, Gustavo finalmente admitiu o que vinha escondendo por tanto tempo. Camila, a jovem que Laura viu com ele, era sua filha de um relacionamento anterior. E Manuela, a garotinha com quem ele era tão carinhoso, era sua filha. As palavras saíram lentamente, e a revelação foi como uma faca no coração de Laura. A explicação de Gustavo foi carregada de desculpas e arrependimentos. Ele disse que nunca soube como contar a verdade a Laura. Quando se casaram, ele acreditava que poderia deixar essa parte de sua vida para trás, como se fosse um capítulo fechado. Mas, com o passar dos anos e com a chegada de Manuela, tudo mudou. Ele se sentiu responsável por sua filha, mas o medo de perder o fez optar pelo caminho da mentira. Laura ouvia tudo com uma mistura de incredulidade e dor. Era difícil processar que Gustavo, o homem com quem estava há tantos anos, escondia algo tão importante. A revelação abalou profundamente Laura. Não era apenas o fato de Gustavo ter uma filha de outro relacionamento, mas o peso de tudo que ele havia omitido ao longo dos anos. Cada saída noturna, cada desculpa relacionada ao trabalho, agora fazia sentido. Ele não estava apenas se afastando, estava dividindo sua vida entre duas realidades completamente diferentes. Laura sentia que uma parte dela havia sido arrancada. Ela não sabia como lidar com a verdade que acabou de descobrir, e a dor de ser mantida no escuro por tanto tempo era quase insuportável. A sensação de traição tomou conta de Laura de uma maneira que ela nunca havia experimentado antes. Não se tratava apenas de uma mentira passageira ou de uma omissão trivial. Gustavo havia escondido uma parte inteira de sua vida, uma vida que incluía não só outra pessoa, mas uma ex-esposa e uma filha. A magnitude da revelação era esmagadora. Laura se sentia completamente perdida, como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. Ela olhava para Gustavo e mal conseguia reconhecê-lo. Como o homem com quem ela compartilhava seus dias, suas esperanças e seus sonhos, poderia ter guardado um segredo tão grande? A mente de Laura estava agitada. Cada memória de seu relacionamento com Gustavo agora parecia contaminada pelas mentiras que ele havia contado. Os anos de lealdade, as promessas de amor e os planos para o futuro estavam todos manchados pela verdade que ele escondeu. Ela se perguntava quantos momentos da vida deles haviam sido construídos em cima de mentiras e segredos. A dor era profunda e o sentimento de traição a consumia. Era como se tudo que eles haviam construído juntos tivesse sido uma ilusão.
E, nesse momento de emoções, Laura se perguntava o que deveria fazer. Como ela poderia continuar ao lado de alguém que havia quebrado sua confiança de maneira tão irreversível? Ao mesmo tempo, a presença de Manuela complicava tudo. Laura sentia um misto de raiva e compaixão. Manuela não tinha culpa das escolhas erradas de seu pai, mas Laura não conseguia deixar de sentir que toda essa situação era insuportável. O caminho à frente parecia cheio de incertezas, e Laura sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Gustavo decidiu abrir seu coração e explicar o motivo por trás de suas ações. Com a voz baixa e cheia de arrependimento, ele confessou que o medo de perder Laura o paralisou. Desde o início de seu relacionamento, ele nunca soube como revelar a verdade sobre Camila. A ideia de que Laura poderia não aceitar seu passado e sua filha o aterrorizava. E, à medida que os anos passaram, essa omissão se transformou em um segredo que crescia a cada dia até se tornar incontrolável. Ele falou sobre como, quando Manuela nasceu, a situação ficou ainda mais complexa. Ele sentia o peso da responsabilidade por sua ex-esposa e filha, mas a culpa por manter Laura no escuro o corroía por dentro. No fundo, Gustavo sabia que mais cedo ou mais tarde a verdade viria à tona, mas ele se agarrava à esperança de que poderia continuar controlando as duas realidades em que vivia. Eu não queria te perder, ele repetia, como se isso pudesse justificar os anos de mentiras. Mas Laura, embora ouvisse suas palavras, sabia que o dano estava feito. O relato de Gustavo não apaziguava a dor que Laura sentia. Embora ela pudesse compreender o medo dele, isso não diminuía o impacto da traição. Ele havia tomado decisões importantes sobre a vida dele sem nunca consultá-la, sem dar a ela a chance de escolher se queria ou não viver com essas verdades. Laura sentia que sua confiança havia sido completamente destruída. E mesmo o arrependimento sincero de Gustavo não parecia ser o suficiente para consertar o que estava quebrado. Agora, ela precisava decidir se poderia seguir em frente, mesmo com todas as feridas que ele havia causado. No meio das explicações e confissões de Gustavo, uma revelação ainda mais dolorosa emergiu. Camila estava gravemente doente. A ex-esposa de Gustavo, que ele havia escondido por tanto tempo, agora enfrentava uma batalha pela própria vida. Esse era o motivo das saídas noturnas de Gustavo, o motivo pelo qual ele precisava estar presente na vida de Manuela. Com Camila enfraquecida pela doença, Gustavo sentiu que não tinha outra escolha a não ser cuidar de sua filha, tentando ser o pai que a menina precisava, ao mesmo tempo em que escondia toda essa situação de Laura. Essa notícia caiu como um balde de água fria em Laura. Por mais que estivesse magoada pelas mentiras, a gravidade da situação mexia com ela de uma forma inesperada. Gustavo, ao cuidar de sua ex-esposa doente e de sua filha, estava preso em um dilema cruel. Ele se via como o único responsável por ambas, e as noites em que saía de casa eram dedicadas a garantir que Manuela tivesse a estrutura que Camila, em sua fragilidade, não conseguia mais fornecer. Gustavo explicou que não sabia como lidar com tudo isso e temia perder Laura se contasse a verdade desde o início. Laura, por um momento, sentiu uma mistura de compaixão e tristeza. Ela podia ver o peso que Gustavo carregava, mas isso não apagava a dor das mentiras. O fato de ele ter escondido algo tão sério e profundo a deixava dividida entre o sentimento de empatia pela situação de Camila e Manuela, e a sensação de traição que ainda era tão presente. A doença de Camila mudava o cenário, mas também aumentava a complexidade da situação. Laura sabia que nada poderia ser resolvido de forma simples, e o futuro que os esperava seria incerto e cheio de desafios. A revelação da doença de Camila mexeu profundamente com Laura, mas foi a presença de Manuela que começou a despertar nela um novo tipo de sentimento. A menina, alheia a todas as complicações e segredos, era apenas uma criança inocente, enfrentando uma realidade difícil por causa das circunstâncias que lhe foram impostas. Laura não conseguia ignorar isso. Por mais que estivesse ferida pelas mentiras de Gustavo, não podia culpar Manuela. Ela era uma vítima das escolhas erradas dos adultos ao seu redor, e Laura começou a sentir uma onda de compaixão pela menina.
Manuela, com seu olhar inocente e sua total dependência de Gustavo, tornou-se um ponto de reflexão para Laura. Mesmo no meio de todo o caos que sua vida conjugal havia se tornado, ela via em Manuela uma criança que precisava de apoio, carinho e segurança. Laura sabia que não era justo transferir sua raiva de Gustavo para a menina. Na verdade, a presença de Manuela a fazia questionar como poderia ajudar, como poderia ser uma força positiva em meio a tanto sofrimento. A dor de ser traída se misturava com um forte instinto protetor que começava a surgir. Laura, ainda que confusa e machucada, sentia que não poderia deixar Manuela sofrer ainda mais por causa dos erros de seu pai. A menina não tinha culpa, e isso fazia com que Laura visse a situação de forma mais humana. Manuela era apenas uma criança em busca de afeto e estabilidade, algo que Laura sabia que poderia oferecer, mesmo em meio a tantas incertezas. Agora, a questão não era apenas o que fazer com relação a Gustavo, mas como ela poderia ajudar Manuela a enfrentar esse momento difícil na vida dela. Apesar de tudo que Laura estava enfrentando, ela tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Mesmo magoada com Gustavo, algo dentro dela lhe dizia que não podia deixar Manuela desamparada. A menina, inocente e vulnerável, agora dependia não só de Gustavo, mas também de Laura. E, por mais difícil que fosse, Laura começou a aceitar seu novo papel de cuidadora. Ela sabia que o caminho seria cheio de desafios, mas a ideia de ajudar Manuela a enfrentar o futuro era mais forte do que a dor que ainda sentia. A relação entre Laura e Gustavo estava longe de ser a mesma, e eles sabiam disso. A confiança foi quebrada, e não seria reconstruída de um dia para o outro. No entanto, o elo que Manuela representava entre eles trazia uma nova dimensão para o relacionamento. Gustavo, arrependido, sabia que tinha muito o que consertar e Laura, apesar das feridas, estava disposta a tentar um passo de cada vez. Não havia garantias de que conseguiriam recuperar o que tinham antes, mas ambos estavam determinados a tentar pelo bem de Manuela e pelo amor que, de alguma forma, ainda existia. A vida de Laura agora tomava um rumo inesperado. Ela não planejava ser a cuidadora de uma criança que não era sua, mas Manuela a conquistou de uma maneira única. Aos poucos, Laura foi aceitando que o passado de Gustavo, por mais doloroso que fosse, agora fazia parte de sua própria história. E, enquanto ela e Gustavo tentavam reconstruir o amor de sua relação, Manuela se tornava o ponto de esperança para o futuro. O caminho à frente ainda era incerto, mas Laura estava pronta para enfrentá-lo, sabendo que agora tinha uma nova responsabilidade e, talvez, uma nova chance de recomeçar. Gostou do vídeo? Curte e se inscreve no canal. Todo dia postamos vídeos novos, com histórias emocionantes como essa. Até a próxima!